Olá, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula no Especializando Ponto Academy. Aqui quem está falando é a André Helena. Entramos ao vivo aí. É isso aí. Então, é o seguinte, hoje a gente vai terminar aquele conteúdo bacana ali que a gente estava começando, né? Começamos não, iniciamos ontem. E hoje eu vou tentar dar sequência num exemplo, né? Eu prometi para vocês que eu ia estar trabalhando com um exemplo aqui com vocês, né? E ontem a gente ficou na mercê ali de terminar. E hoje eu quero finalizar esse exemplo junto com vocês, tá? Funciona da seguinte forma, né? Quem está perguntando aí, poxa, mas processamento paralelo e tudo mais. Então, para quem perdeu a aula anterior, né, sobre o tema, ou até não assistiu às aulas sobre tema de processamento paralelo, eu ainda quero trazer mais algum conteúdo sobre threads, né, sobre processamento paralelo em relação a semáforos, listas e filas, né, filas de tarefas. Eu quero fazer um conteúdo um pouco mais aprofundado também sobre esse tema, porque até então a gente trabalhou assim com um pouco mais superficial, né? E o lance de semáforos é bem interessante que tem dentro dessa ferramenta mais recente do Delphi, né? As ideias mais recentes. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês esse conteúdo, certo? E para isso, esse exemplo aqui que nós estamos trabalhando hoje, né? Que é lista de tarefas, né? Com retornos. Eu quero ver se eu consigo finalizar ela junto com vocês hoje para demonstrar aí o funcionamento de tarefas que retornam algum conteúdo para quem está requisitando. Não simplesmente executar uma tarefa em segundo plano e PT saudações, né? Como normalmente acontece dentro de uma tarefa, né, numa task ou dentro de uma thread, né? Lembrando que tarefas é uma coisa e threads, né? O conceito de tarefas e threads são parecidos, mas não são iguais, tá? O fato de você criar várias tarefas não quer dizer que ela vai ser executada em núcleos diferentes do processador, né? Ou que vá criar um processamento paralelo descolado do processo principal, né? Não quer dizer que vai abrir uma nova, né? Eu tenho o executável aqui. Você vai no gerenciador de tarefa, eu tenho o executável aqui, ele está com o nome de, sei lá, sistema RP, né? Quando você executa uma tarefa, uma task, né, uma tarefa, ele não quer dizer que ele vai gerar um novo processo e ele vai rodar em paralelo. Não quer dizer isso, né? É uma tarefa, ele simplesmente não depende do fluxo normal de execução, tá? Mas não quer dizer que você vai rodar ele em um outro núcleo, tá? Normalmente, tasks têm esse comportamento. Então, se você criar, por exemplo, 100 tarefas dentro do seu processo principal, né, dentro do meu programa principal, isso não quer dizer que eu vou criar 100 processos paralelos ao meu processo principal, ao meu executável principal, e ele vai executar todos em núcleos separados, até porque não tem máquinas, não tem hardware, né, com 100, 200 PCs normais, né? Estamos falando de máquinas comuns, né? PCs comuns. Então, isso quer dizer que o quê? Ele simplesmente vai alternar, né? Vai criar essa alternância. Então, não vai ter essa sensação de travamento do processo em si, né? Parece aquela tela congelado, né? Não respondendo, algo desse tipo. Então, a tarefa faz exatamente isso. O processador alterna ali as execuções. Pode ser que ocorra de 10 tarefas em paralelo executar em 2 núcleos, né? A tua máquina, por exemplo, tem 4 e ele executar em 2, somente em 2. Pode acontecer, né? Ele simplesmente faz a alternância. O sistema operacional gerencia isso de forma muito
maestria enorme, né? E então eu quero fazer esse esquema aí com vocês, né? Mostrar o projetinho que a gente está executando aqui, tá montando, tá? E vamos para mão na massa, né? Bom, antes de eu dar sequência aqui no vídeo, eu quero fazer um comunicado aqui. O comunicado é o de sempre, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, tá? Curta, compartilha, comenta lá, porque sempre dá uma força pra gente, tá? O engajamento de comentários, de curtidas, né? Dos likes, né? Fazem toda a diferença no engajamento do canal, tá? E o objetivo aqui é compartilhar um pouco de conhecimento com quem está atrás do mesmo, né? Tranquilo? Então segue a gente lá, curta o nosso canal, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Instagram também, especializando em conta cado. Belezinha? Vamos lá para nossa tarefinha, né? Para o nosso projetinho aqui. Bom, eu deixei ele mais ou menos já encaminhado, né? Eu finalizei uma boa parte dele numa aula anterior. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ele está rodando, então eu tenho aqui os processos executando, né? Ó, estão executando, né? Eles estão executando e após algum determinado X de tempo, ele vai jogar os valores aqui e quando a gente pressionar algum desses outros botões, ele vai mostrar o resultado aqui nesse edit embaixo. Deixa eu tentar mostrar aqui o código para vocês. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, né, propriamente dito? Nós vamos trabalhar com o iFeaturing, né? Já trabalhei com o iFeaturing em outro momento, só que nós trabalhamos com o iFeaturing em outro momento de forma que você não tinha uma lista, né? Você simplesmente tinha 3, 4, 10 tarefas ali, 10 iFeatures, né? Que iFeatures é uma interface, né? de tarefas e da qual ela retorna valor, né? Você consegue fazer ela retornar valor, né? Só que nesse exemplo nosso aqui, eu estou colocando estas tarefas numa lista, né? Então, por exemplo, eu quero fazer 10 processamentos paralelos, né? 10 processamentos, né? 10 tarefas em paralelo. E eu quero que que eu coloque ela dentro de uma lista para mim poder ter um controle melhor das minhas tarefas. O que eu faço? Jogo dentro de uma lista, dentro de um array, né? Determino o tamanho do array, e para cada posição no array eu tenho uma tarefa a ser executada diferente, e ela vai me retornar algum valor, tá? Então o que acontece aqui é que eu declarei um array de 3 posições, né? De 0 a 2, de 0 a 2, então 0, 1 e 2, então eu tenho 3 posições, lembrando que arrays começam com o índice 0, então 0 conta. Eu sei que é um pouco complexo isso para muitas pessoas que estão adentrando no mundo do desenvolvimento, né? Eu sendo professor, eu percebo, principalmente sou professor de faculdade, de universidade, e normalmente as minhas turmas são de primeiro período, né? De iniciais, né? Então, para você explicar para um aluno que de 0 a 9 são 10 posições, às vezes eles não, mas 0 conta, professor, mas 0 não vale nada. Se eu dissesse para vocês que 0 é alguma coisa e vazio é outra e nulo é outra, então, tipo assim, é difícil para a galera que está adentrando no mundo do desenvolvimento agora, estes conceitos. Mas a gente tenta explicar da melhor forma possível para poder fazendo uma abstração, fazendo ali uma analogia mais mundana, né, mais simplista, a gente acaba conseguindo fazer com que a galera entenda um pouco melhor, tá? Então é o seguinte, eu tenho um array aqui com 3 posições. Este array é de string, né? É um array de string, são 3 tarefas e elas me retornam strings. Eu posso fazer ela retornar um objeto,
Posso, não tem problema nenhum. Eu posso fazer ela retornar, sei lá, um formulário, né, um T-form? Posso, só colocar ele aqui. Faz as tratativas lá e ele retorna para você o que você quiser, né? Eu acredito, eu até agora não tive empecilho nenhum em colocar alguma outra coisa e fazer ele retornar, né? Devolver isso aí. Afinal, é simplesmente uma função, né? Uma função, e essa função devolve alguma coisa para quem pediu, né? Desde que respeite ali as suas regras pré-estabelecidas, né? Tá tranquilo, certo? Então, eu declarei ela aqui, deixa eu fazer uma busca por ela. No botão aqui do mais, ó, botão do mais, e no botão do menos, eu adicionei o mesmo código. É o mesmo código, não sei se vocês perceberam, mas é uma task, né? É uma ttask.run, é uma procedure. Vocês falam assim, é uma procedure, mas não é uma function, caramba. Não, é que a task aqui, pessoal, é para ela não gerar o travamento, tá? Então, eu vou remover isso aqui fora, vocês vão entender, tá? Eu vou remover, vou deixar só a iFeature aqui, só esse bloquinho de código aqui para vocês entenderem. É que toda vez que eu utilizo um componente visual, eu tenho que utilizar um synchronize, né? E eu tenho o costume de jogar, usar esse termo é complicado, mas eu tenho o costume de agregar o synchronize dentro de uma task, né? Dentro de uma task room. Então eu crio uma task já startada, né? Eu não dou um create nela aqui, eu dou um run, né? Eu já automaticamente já sai executando, né? Então entrou aqui o processo, já sai executando. Não tem um task.create, daí aqui embaixo eu pego a task e dou um start nela. Não, ela entra moendo já. Eu utilizo esse synchronize aqui para poder fazer a sincronização, né, de ambientes visuais com o processamento em segundo plano. Aqui é a task propriamente dita, né, onde eu crio a feature, né, a feature dela, que ela faz com que eu retorne alguma coisa. Então, eu declaro ela nesse formato. Pode ver que é na posição 1. Então, na posição tanto do botão mais quanto do botão menos, ó, é na posição 1. Tem o mesmo código. Eu coloquei um sleep de 10 segundos. Fazemos uma busquinha aqui. Então, no botão mais e no botão menos tem o mesmo código. Já no botão 1, né, quando eu clico no botão 1, eu automaticamente faço o mesmo código, porém eu agrego ele dentro da posição 0 do meu array. Tranquilo? Espero que esteja ficando claro para vocês. Tá? Adiciono um sleep aqui para ele dar uma processão. Uma impressão de que ele está fazendo um processamento assim e demora, né? Demora 5 segundos para fazer alguma tarefa. Então eu coloco o sleep. O sleep, num processamento normal, ele travaria a tela, ele deixaria a tela congelada. Mas o fato de ele estar rodando dentro de uma task e eu estar utilizando um synchronize, o ambiente visual com um ambiente segundo plano, né? Um ambiente em segundo plano, ele consegue ali fazer a alternância e o formulário não congela, não trava, tá? Então aqui ele faz esse processo. Aqui embaixo na posição 2 é onde, na posição 2 literalmente eu tenho o evento do botão 2, né? Que é esse evento aqui. Eu agrego o valor para a posição 2 aqui da minha feature, né? Do meu array. Também retorna uma string, que seria o quê? O caption do botão. E aqui eu coloquei simplesmente 7 segundos de lag, né? Você de conta que ele demorou 7 segundos para processar isso aqui tudo. Tranquilo? Opa, vamos lá. Acabei abrindo aqui a apresentação inicial. Então, aqui está o nosso código. O que nós vamos fazer agora? Agora um timer, eu vou adicionar um timer para quando eu, nesse timer aqui, ele vai ficar monitorando, só que esse timer vai executar uma vez só. Quando eu abrir a aplicação, esse timer vai startar, né? E ele vai ficar monitorando, eu vou criar uma tarefa que vai ficar monitorando o meu array, tá? Como assim ficar monitorando o array? Bom, deixa eu tentar... Eu vou implementar primeiro para tentar exemplificar para vocês. Né? Com a implementação vocês vão entender. Então aqui eu vou fazer o seguinte, essa primeira lista aqui, vou até colocar aqui, vou usar o to-do aqui. Vou colocar aqui como tarefa da posição 0 do array.
né? Então, isso aqui vai ficar monitorando a posição 0 do array. Então, eu vou criar uma tTask, né? A tTask aqui, ó. Ponto o quê? Ponto run de novo. Eu vou criar já direto. Eu não vou dar um create nela aqui, ó. Eu vou simplesmente já fazer um tTask ponto run, né? O que ela pede? Ela pede uma procedure. Uma procedure é um begin end, uma procedure anônima, né? Se eu não me engano, é esse o nome que é dado. Eu crio um begin end aqui, ó. O ponto e vírgula vai aqui. Vou deixar assim, com essa indentação aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um repeat. Repeat. Deixa eu ver se eu tenho um template do repeat. EP. Ctrl J. Para quem não sabe, o Ctrl J para ele trazer os templates aqui, tá? Ó, é uma dica para a galera aqui, ó, tá? Eu tô desenvolvendo e eu quero... eu não lembro a sintaxe do while, por exemplo, né? While, como é que você escreve while? Tudo bem que se você escrever while aqui, ele vai pré-trazendo para você, ele vai pré-preenchendo. Então, eu vou fazer aqui, ó, Ctrl J, tá? Não é Ctrl espaço, Ctrl J, e eu digito while. Daí aqui o while nos templates eu tenho dois, com no begin e com o while statement, né? Que ele é completinho, tranquilo? Eu não lembro a sintaxe do case. O case eu tenho costume de esquecer mesmo o case. Então, você lembra que é um case, né? Vou escrever switch. Não, template do case. Então, aqui está o esqueleto, né? Para você implementar um case. Eu esqueci o for. Como é que é o for? Ctrl J. For. Escrevo for aqui. Aí eu tenho 4 tipos de for, né? O reverse, né? Que ele começa do final e vai para o começo. Eu tenho o for in, né? Que é uma modalidade mais recente aí das linguagens. Não tão recente, mas é mais recente que os fors tradicionais, né? Que é o for com begin end ou que inicia do zero, né? E tudo mais. Eu tenho também esse for b aqui. Eu tenho também... Olha lá, eu já criei até a variável. Olha que interessante, ó. Essas versões novas do Delphi, elas estão... A IDE em si está fantástica, sabe? Ela consegue ali ajudar o desenvolvedor. O Case também tem esse lance ali, se você digitar alguma coisa aqui e ele já souber, né, das possibilidades que tem aquele objeto que você está passando ali no Case, aquele parâmetro, se você apertar o Tab, ele automaticamente preenche aqui para você todos os casos, né, referente àquele Case. E é isso aí, galera. É isso que eu acho interessante da ferramenta aí, ela está ajudando. Então, Ctrl J aí é a dica que eu passo para vocês hoje, né? Tem várias. Ctrl J tem... Eu criei também, tem como criar também, né, templates. Eu criei um Class Interface, que ele cria uma interface, né, pré-pronta, né, para desenvolvimento, uma classe. Create C, que é para criar ali uma classe do tipo de componente, um if-else, né, o else, begin end, por aí vai, ó, tem vários aqui, ó, function, declaração de função, o if, ó, tem ifs. Então isso aí é a dica de hoje para vocês, para quem às vezes esquece a sintaxe de algum comando em específico, né? Então é isso aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um repeat, repeat, certo? Criar um repeat. Esse repeat, por que o repeat? Porque o repeat ele tem a possibilidade de, pelo menos uma vez ele vai executar, não é que nem o while, né? O while ele só vai executar se a condição for satisfeita e a condição fica em cima. E o repeat, né? O repeat é um while de ponta cabeça, vamos tentar resumir assim, tá? Então, o que eu vou agregar aqui dentro do meu repeat? Eu vou colocar um sleep. Por que eu vou colocar um sleep? Poxa, mas está entupindo de sleep para travar tudo? Não, o que acontece é o seguinte, eu quero gerar um lag ali para ele dar um tempo de processamento das outras tarefas. Então, eu vou jogar aqui 3 segundos. Não sei nem se é 3 segundos, acho que... 3 segundos eu vou deixar para vocês perceberem ali o processamento, tá? Aí aqui eu vou criar... Como é que eu criei um end aqui? Eu vou criar um tTS, um tthread. Que é isso aqui, ó. Thread. Ponto. Eu vou criar um synchronize aqui. Por que eu preciso criar um synchronize? Porque eu vou mexer com componentes visuais, né? Então, thread. Ponto. Current thread, né? Thread corrente. É isso que eu vou fazer aqui.
levar um ponto e vírgula aqui. Eu tenho que adicionar um begin end aqui. Um begin aqui. End. Procedure. Aqui ficou fora. Tá teimoso hoje aqui. Procedure. Né? Ele pede uma procedure, né? Dentro dele, eu vou adicionar ali uma tratativa. Então, eu vou verificar se a minha tarefa, né, na posição... qual que é o nome da minha ARFP, aqui. Se a minha tarefa, né, na posição do meu array, na posição 0, existir, né, ela foi criada, o que eu vou fazer? Eu vou automaticamente verificar se ela já retornou algum valor, né? Então, ponto 0, né? Eu vou verificar o status dela. Se o status dela for igual a task, ponto, complete, não é task status, ponto complete. Ela tem algumas situações, ó. Eu tenho ela executando, completa, né, cancelada, se ela gerou uma exceção, né? Então eu quero ver se ela já completou o processamento. Se ela completou o processamento, é sinal de que eu posso encerrar ali o executar. Terminei o processamento, eu posso pegar os valores que ela me retornou. Então eu vou colocar um edit 1, edit 1, na posição 0, edit 1, ponto text, eu vou receber o valor que ela me retorna. Galera, aqui vai uma dica para vocês aqui. Não é bem uma dica, né? Mas é um macete. Se porventura eu colocar isso aqui direto, né? Se eu colocar direto para ele receber o valor enquanto a tarefa não terminou a execução, vamos supor que não existisse essa linha aqui, né? Que eu não verificasse se a tarefa está completa. O que acontece é um travamento da tela, tá? Ele gera um travamento, mesmo ele estando rodando dentro de um synchronize. Por quê? Porque esse bloco de código aqui, ele está dentro do código aonde é o fluxo normal, não é da tarefa em segundo plano. Então, ele trava, né? Infelizmente, ele trava. Se eu não verificar que a tarefa está completa, se eu chamar o array .value para ele retornar, para pegar o valor lá da função, e a função não terminou, a tarefa fica parada ali, esperando ele devolver o valor para o nosso .value, tá? Então, é isso que eu passo de dica para vocês aí hoje também, tá? Então, o que eu faço? Antes de eu chamar o ponto value, eu verifico se a tarefa está completa ou não. Tranquilo? E qual que é a condição aqui? A condição para execução. Bom, a condição para execução, eu acho que o meu procedure aqui tá errado. Eu acho que o meu... Não, tá certo. Tá certo. Enquanto eu vou executar ele enquanto o meu edit for diferente de empty, né? Empty string aqui, ó. Enquanto ele for diferente, ele vai continuar executando, tá? Então, isso aqui é uma forma. E daí, o que eu vou fazer com os outros? Os outros é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou criar 3 tarefas, prestem bem atenção, vou criar 3 tarefas dessa aqui dentro do mesmo bloco de código aqui. Eu vou adicionar um to-do aqui, add tudo item. Esse aqui vai ser da posição, acho que 1, né? Vou adicionar aqui posição 1. Perfeito. Oh, acho que está faltando alguma coisinha aqui que deu uma zoada na indentação. Eu acho que está aqui o run procedure, begin end. Acho que esse daqui está errado aqui. Eu acabei copiando aqui embaixo, copiei errado ali. Deixa eu apagar esse aqui. E na hora que eu ajustar o de cima, eu acerto o de baixo. Fica tudo certo. Aqui vai o begin end, certo? Procedure, begin end. Aqui vai o sleep. Opa, esse aqui é o de baixo. Aqui. Tarefa. Begin, end, repeat. Synchronize. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
está. Olha só o defeito. Um parênteses para fechar o bloco. Olha só, não era nem um ponto e vírgula, era só fechar aqui. Perfeito. Eu posso indentar o código, fica perfeito. É isso aí. Vamos lá. Aqui vai ser o qual? Posição 1. Posição 1 do meu array é o quê? Eu vou deixar a posição 1. Eu vou considerar que a posição 1 é o sinal, né? Quando eu clicar no sinal, pode ser? Eu acho que eu vou deixar ele na posição... a posição 1. Então aqui eu vou adicionar a posição 2 aqui. Então, posição 2. Aqui vai ser a posição 2. 2. E 2 também. Porém, o edit aqui é o número 2, né? Edit 2. Esse jovem aqui, ó. Certo? Edit 2, perfeito. É isso aí mesmo. Bom, e agora, por último, eu tenho que fazer a verificação do meu projeto, né? Do meu processamento do caractere, né? Que vai identificar se é uma adição ou é uma subtração, né? Então, o processo é o mesmo, eu não vou mudar nada aqui. Com uma diferencinha que aqui dentro, ó, eu tenho que fazer umas tratativas um pouco diferentes, né? Quais são as tratativas? Eu tenho que verificar se o meu edit, aqui vai ser o edit 3, né? O resultado. Edit 3 aqui não é o resultado, vai cair para cá. Se for diferente de vazio, para parada, né? Essa é a condição de parada. O bloco de código principal aqui, vou adicionar tudo aqui. Aqui é a posição. Isso aí. Eu tenho que verificar se as tarefas foram completas, né? As de cima foram completas. Eu tenho um bloquinho de código aqui que eu já tinha salvo para não postergar muito a aula aqui com vocês, tá? Vai ficar muito extenso aqui a apresentação. Estou implementando, mas já tenho aí uma pré-implementação aqui. Então vamos lá, para agilizar um pouco mais. Qual que é o esquema aqui? Eu verifico se na posição 0, ela já está assinado o meu objeto ali, né? Se ela já foi criada. Se a posição 1 também foi criada e se a posição 2 também foi criada. Então, isso aqui é uma verificação padrão. Pode ver que nos de cima também tem. Só que é para cada um para o seu responsável. Aqui é para a posição 2. Como essa daqui é a posição 1, que é a que vai pegar o resultado final, eu tenho que ver se as outras duas já terminou, né? Então, eu verifico se elas todas foram criadas, se elas todas foram executadas, né? Se todas elas já completou, né, o processamento, né? Eu verifico aqui, posição 0, tem que ser a posição 1 e aqui a posição 2. Tem que verificar se todas elas completaram. O que eu faço aqui é simplesmente verificar se na posição 1 o resultado foi um menos ou foi um mais. Ó. Na posição 1, o resultado foi igual a um sinal de negativo, né, que é o que vai me retornar lá daqui do caption. Ele pega o caption do botão, ó, o menos ele vai retornar um menos e o mais ele vai retornar um mais, o sinal de mais. O caption pega o caption, então ele pega o sinalzinho aqui, certo? Então é o seguinte, ele verifica isso. Se for isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma subtração. Então, ele vai pegar o valor da posição 0, né? O valor da posição 0, que é aqui, daqui. Mas ele não pega da tela, tá? Ele pega da tarefa. Ele pode ver que ele está pegando da tarefa. Menos da posição 2. Então, a posição 0 era um valor, a posição 2 é outro valor, e a posição 1 é o sinal, né? Então, eu faço o seguinte, eu informo o primeiro valor, né, que vai para a posição 0, informo o segundo valor, que vai para a posição 2, e quando eu clicar para selecionar qual é a operação, a tarefa aqui já vai capturar os valores dessas duas outras tarefas que estavam executando. Não sei se vocês entenderam a ideia, tá? E ele vai simplesmente atribuir aqui para essa variável val aqui, né, e depois ela joga para o edit 3, né, vai jogar aqui no edit 3, ó. Feito isso, ela para a execução.
Ou seja, esse bloco de código, pode ver que está tudo dentro de um bloco só, dentro de uma procedure só, dentro do timer. Ele entra, ele desliga o timer, ele começa a executar essa tarefa, ele não para, ele começa a executar essa tarefa, ele não para, e ele vai começar a executar essa tarefa e também não vai parar enquanto não satisfazer isso aqui, né? Enquanto ficar satisfeito aquilo ali. Então ele vai ficar executando. Então são 3 laços de repetição rodando consecutivos dentro de tarefas, né? 3 tarefas. Dessas 3 tarefas, ela fica analisando o array de tarefas sendo processado. Quando elas terminarem, elas param a execução. Tá? Então, vamos executar aqui. Alguns erros aqui, porque não é edit 3, aqui é edit resultado. Isso. Beleza. Vamos lá? Bom, vamos testar aqui se vai dar algum erro. Eu processo o primeiro, processo o segundo e um sinal de menos. Pode ver que não está travado, né? Ele vai demorar alguns segundos para executar. Para jogar os valores aqui. Ah, é o meu... Esqueci, mas eu acho que o timer aqui está parado. É verdade, o timer aqui está parado. Eu tenho que habilitar ele, então eu vou habilitar ele quando jogar no Create, ele dá um Enable, né? Ou no Show, vamos fazer no Show, fica mais fácil. Eu esqueci desse detalhe. Eu tenho que habilitar, né? Porque senão o timer não monitora, daí, né? O timer não ativa a execução dele. Então, para a execução aqui, vamos lá. Bom, o timer já deve estar rodando, né? Ele rodou aqui, vamos ver se isso aqui está executando. Olha lá, está executando, aqui está executando, ó. Parou a execução aqui, ó. Eu vou deixar rodando, vou verificar de novo se está executando, ó. Coloca um break aqui, ó, pode ver. Esse bloquinho de código está executando em segundo plano, né? Ó, o break está aqui, ó, está executando. Ó, foi embora a execução. Agora eu quero verificar, fechei aí, gente. Eu quero verificar se essa de baixo está executando, né? Coloca um break aqui, ó. Olha lá, está executando também, certo? Quero ver se essa também está executando. Coloca um break, ó, está executando também. Então eu tenho 3 tarefas dentro do mesmo procedure executando ali, né, em concorrência, né? Eu clico no primeiro, clico no segundo e clico no sinal. Então, o que eles vão fazer aqui? A partir do momento que eles processarem lá, eu cliquei no botão e processa o tempo e depois ele vai mostrar o resultado. Olha lá. Tranquilo? Olha lá, -1. E a execução terminou, né? Porque era a condição de para satisfazer ali, para eles pararem a execução é essa, né? Enquanto o edit for diferente de vazio, certo? Então, vamos lá de novo. Ó, tá executando, as tarefas estão executando ali, analisando a lista de tarefas processando, tá? Eu vou clicar aqui nos valores e vou somar. Pode ver que ele não trava, ó, não ocorre um travamento em nenhum momento, tá? Isso que é importante. E ele mostra o resultado aqui para vocês, tá tranquilo? Certo? Olha que legal. Bom, o que acontece se eu não ter esse assign aqui, ó, né? Eu vou pegar só da primeira tarefa aqui, ó. Eu vou comentar esse. Não, vou deixar o assign aqui, né? Verificar assim, o assign, né? Mas eu vou tirar isso aqui. Ou seja, ele vai verificar o momento que ele completar aqui, ele vai cair nessa tarefa de baixo aqui. Aliás, se eu deixar 100, vai acontecer alguma coisa? Bom, aqui vai, porque ele vai crashar, se eu não verificar isso aqui, ó. Vou rodar aqui para vocês verem. Olha lá, ele crashou. Por que ele crashou? Ele dá erro porque a variável aqui, ó, não está assinada ainda, o array não tem nada, não foi instanciado, não passou lá no método, tá? Só que se eu verificar isso aqui, mas não verificar que ela está completa, a partir do momento que ela cair aqui na linha para resgatar o valor de lá, da minha tarefa lá do clicar no botão, e ela não terminou o processo ainda, eu vou colocar aqui com menos tempo, vou colocar de 1 segundo aqui, ó. E o processamento lá do primeiro botão, ele está em 5 segundos. Eu vou colocar uns 8 aqui, ó, 8 segundos, né? O que vai acontecer? Olha lá, trava. Já travou.
Eu não consigo mais mover, ó. Por quê? Porque enquanto ele não terminar a execução aqui, agora ele destravou. Por quê? Enquanto ele não terminar a execução aqui, desse processamento, para me retornar o valor lá, para o resultado aqui, ó, para me retornar o valor que eu pedi aqui, ou seja, ele pediu antes de terminar, né? Eu estou processando, eu estou pedindo aqui. Peraí, você pediu, agora você vai esperar. Enquanto ele lá não terminar, mesmo ele estando executando em segundo plano, ele não vai, o fluxo não vai, daí a tela fica travada, mesmo ele estando num synchronize, tá? Então essa é a dica que eu dou hoje para vocês. Esse é o pulo do gato, tá? Então você verifica se ela está completa e aqui você faz o processamento. Então, vou colocar um sinal de mais, está executando. Tem N tarefas aqui executando, ó, e elas não travam, não geram travamento, tá? Ó, ó, o resultado vai aparecer aqui embaixo, já, ó, aparecer embaixo, e o travamento não ocorre, né? E elas retornam valores numa lista, né? Então eu tenho uma lista com três objetos, e esses 3 objetos me retornam valores de tipos iguais, né? São strings, tudo bem, são strings, mas retornam valores, tá? Podia ser qualquer outra coisa. E eu coloco ele dentro de uma lista, tranquilo? Eu posso colocar N tarefas ali para executar dentro de um array ali e fazer o controle deles de forma muito mais simples do que simplesmente colocar a declaração lá de uma iFeature ou de uma iTask e deixar eles processamento a Deus dará, né? Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado, né? Segue a gente lá nas redes sociais, curta, compartilha, né? Se inscreve lá no nosso canal, comente, né? Segue a gente, beleza? Especializando em conta carne.